Olá, pessoal! Então, vamos lá para a nossa segunda aula do bloco 7, que é sobre o trabalho infantil. Questão 2. Vamos descobrir o que é trabalho infantil? Leia o texto a seguir. Então, a gente conversou que as crianças não podem trabalhar, né? Falou bastante sobre o trabalho infantil, mas o que é exatamente? Então, vamos lá. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, segundo a Constituição Federal. Então, a lei, gente, fala que ninguém menor de 16 anos pode trabalhar, menos na condição de aprendiz. Tá? O que é essa condição de aprendiz? Então, a partir dos 14 anos, pode começar a trabalhar, né, nessa condição de aprendiz, não pode atrapalhar o estudo, né, do adolescente, não pode passar de 4 horas diárias e são alguns trabalhos específicos, tá? Não é qualquer coisa que se pode fazer, tá? A partir dos 16 anos, pode-se trabalhar até 6 horas por dia, tá? E também são determinadas tarefas que se podem fazer, tá? Então, não é qualquer tipo de trabalho que se pode fazer com 14 ou com 16 anos, tá? Apesar da permissão para o trabalho a partir dos 16 anos, há algumas atividades que, por serem consideradas insalubres, o que é insalubres? Olha aqui, ó. Insalubre, que não é bom para a saúde, tá? Então, algumas atividades são insalubres, são perigosas e penosas. Penosas por quê? Porque provoca sofrimento, tá? Ou por ocorrer em horário noturno, só podem ser realizadas depois dos 18 anos, tá? Então, por exemplo, na construção civil, né? Ser ajudante de pedreiro com menos de 18 anos não pode, tá? Porque é um serviço penoso, né? Um trabalho muito pesado, é perigoso, né? Então, o adolescente corre risco, então ele não pode realizar, tá? A exploração do trabalho infantil é uma das piores formas de violação dos direitos humanos. Isso acontece quando crianças e adolescentes substituem adultos em tarefas das mais diversas áreas produtivas, ou até mesmo quando são explorados pelos pais ou responsáveis dentro da própria casa. Então, quando que é o trabalho? Quando que acontece o trabalho infantil? É quando a criança ou adolescente substituem os adultos, tá? Isso a gente pode ver dentro de casa. Então, o trabalho infantil dentro de casa, ele acontece quando essas tarefas, elas são de função da criança e do adolescente. Então, ele vai substituir o adulto nessas tarefas. Então, é ele que vai ter que cozinhar, é ele que vai ter que lavar, ele que vai ter que passar, cuidar do irmão mais novo, dar banho no irmão mais novo. Todas essas funções dos adultos, é a criança ou adolescente que está fazendo. Aí a criança está em situação de trabalho infantil, tá? É diferente da mãe pedir para ir lavar a louça lá, tá bom? Isso não é trabalho infantil. Ajudar em casa é uma coisa. Agora, o que não pode é toda a responsabilidade da casa ficar em cima dessa criança ou desse adolescente, tá bom? A proibição desses abusos é assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, de 1990, foi criado em 1990, certo? Então, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é quando a criança assume o papel do adulto, a função do adulto.
ele trabalha igual o adulto, né? Então veja aqui, ó, essa menina, o que ela tá fazendo? Ela tá passando roupa. Será que uma criança pode passar roupa? Será que não é algo perigoso para ela? Ela pode se queimar, né? É perigoso. Olha aqui, ó, esse menino carregando esse saco enorme, pesado, ó. É insalubre, por quê? Porque não é bom para a saúde, ó. A coluna dele, né? É muito peso, é penoso, ó. É penoso, né? Porque causa sofrimento. Aqui esse menino na rua, ó, é perigoso, porque ele pode ser atropelado, ele pode ser assaltado, ele pode sofrer vários tipos de violência aqui, né? Ele fica embaixo de sol, né? Também não faz bem para a saúde, causa sofrimento, tá? Então isso aqui tudo é trabalho infantil, certo? Então agora vamos lá, achem lá no livro de língua portuguesa os trechos da cartilha educativa. Saiba tudo sobre o trabalho infantil, nas páginas 225 e 226, e depois faça as questões de estudo do texto, nas páginas 227 e 228, tá? Então vamos ver lá, ó. Aqui a Pro recortou para a gente conseguir ler junto, tá? Mas é um embaixo do outro aqui, né? Então aqui, ó, tem uma cartilhinha, ó. Saiba tudo sobre o trabalho infantil, certo? Ou sobre a exploração de mão de obra infantil, né? Por quê? Por que exploração, né? Porque geralmente alguém se beneficia com esse trabalho infantil, né? Ou paga muito pouco, ou não paga nada, né? Para criança ou para adolescente, né? Mão de obra infantil é exatamente, mão de obra é no sentido de trabalho mesmo, tá? Trabalho, quando a gente fala em mão de obra, a gente está falando de trabalho, tá? Mão de obra infantil, certo? Então, olha lá, ó. O trabalho é proibido até que se complete 16 anos de idade. Exceção a partir dos 14 anos é permitido o trabalho como aprendiz. Então, vamos ler lá o que essa cartilha conta pra gente, ó. Aprendiz é o empregado com um contrato de trabalho especial e com direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, tá? Então, se acontecer qualquer coisa com ele, conta lá o tempo na carteira, tá? Ele tem essa garantia dos direitos trabalhistas, das leis trabalhistas, tá? O menino que está vendendo bala lá no sinal, será que ele é registrado? Será que ele tem esse contrato de trabalho? Imagina se ele for atropelado. Quem é que vai dar assistência para ele? Ninguém, né? Quando o adolescente ele é aprendiz, ele tem tudo isso garantido, tá? E parte do seu tempo de trabalho é dedicada a um curso de aprendizagem profissional. E outra é dedicada a aprender e praticar no local de trabalho aquilo que foi ensinado nesse curso. Então, por exemplo, o adolescente vai lá, ele faz um curso profissionalizante, digamos na área de mecânica, né? À tarde, ele vai ter a parte prática disso que ele está aprendendo numa oficina ou numa empresa que trabalhe com o que ele está aprendendo lá. Então, aqui, percebam que o trabalho, gente, esse trabalho aqui, ele é de aprendizagem, ó, por isso que é aprendiz, tá? Ele está aprendendo uma profissão aqui e o local de trabalho, ele ensina também, né? Ele está praticando o que foi ensinado lá na sala de aula, certo? Os adolescentes na faixa etária entre 16 e 18 anos podem trabalhar, mas com restrições, ó. Antigamente não tinha, agora existe a lei do estagiário. Antigamente não tinha, tá? Quando eu tinha essa idade aqui, ó,
Não existia. Então o estagiário também era explorado, sabe? A gente trabalhava 8 horas, a gente assumia a função que não devia, tá? Aí veio a lei do estagiário para proteger. Não tinha direito a férias, não tinha direito a nada, tá? Então, ó, essas restrições são: o trabalho não pode ser noturno, então não pode trabalhar à noite, nem perigoso, nem insalubre, né? Nem penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico. Então, o local onde se trabalha também é importante, não é em qualquer local que se pode ter um estagiário, tá bom? Então, esses locais não podem ser prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, esse trabalho ele tem que garantir o direito à educação, tá? Então não adianta nada cumprir com tudo isso aqui, mas vai estudar, não vai poder estudar, não tem como, tá? Então tem que garantir frequência escola. Até por isso eles diminuíram. Antigamente se podia trabalhar 8 horas, né, por dia. Agora o estagiário não pode. O máximo é 6 horas por dia, tá? E quando o estagiário tem prova, período de avaliação na escola ou na faculdade, né? Ele é dispensado. Ele faz metade do horário dele, tá? Então, se ele trabalha 4 horas, ele vai trabalhar só 2 naquela semana que ele está em prova, em avaliação, na escola, na faculdade, tá? Para entender definitivamente a questão e saber o que fazer. É claro que toda criança deve ser ensinada sobre o que é dever e o que não, e o que são obrigações. É claro também que a criança pode ajudar pai e mãe em casa, pode participar de alguns afazeres domésticos, deve aprender a importância do trabalho na vida e, finalmente, pode brincar todo o tempo que quiser, contanto que nada disso retire o tempo do estudo, né? Então, aquilo que a Pro já tinha falado para vocês, ó, pode ajudar o pai e a mãe em casa, não só pode como deve, né? Mas isso não pode atrapalhar os outros direitos da criança, que é o tempo do estudo e o brincar, o lazer, né? Mas nenhum adulto tem o direito de usar em seu benefício, nem no de sua família, qualquer vantagem que se possa ganhar com o trabalho infantil, tá? Então, muitas vezes acontece que a criança acaba fazendo o serviço no lugar do adulto, né? Então, ó, sobrecarregar a criança com tarefas do lar como prioridade da sua atividade é uma das piores formas de explorar o trabalho de crianças, seja esse trabalho pago ou não, seja ele para a própria família ou para outras pessoas. Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que muitas vezes, né, os adultos se aproveitam das crianças, né, e tornam as tarefas do lar, né, as tarefas de casa, como prioridade. Então, primeiro a criança vai fazer tudo que ela tem que fazer em casa para daí brincar, daí estudar. Isso não pode, tá bom? O que não pode acontecer é sobrecarregar a criança. Dá muito trabalho, mas olha aqui, ó, essa situação aqui, ó, tá todo mundo ajudando. Isso aqui não tem problema. Um tá lavando, outro tá enxugando. Aqui, ó, é um trabalho em conjunto. Diferente seria se o pai e a mãe estivessem lá no sofá e as duas crianças lavando e enxugando.
né? Mas aqui essa situação não, é colaboração. Todo mundo faz um pouquinho, tá? Aí pode, certo? Aí vocês vão responder para mim lá. Observe a imagem menor, que é a capa da cartilha. Circule o título dela. Pelo título, do que se trata o texto da cartilha? Então, vocês vão ler o título lá e vão dizer para mim do que se trata o texto da cartilha, qual que é o assunto. Na capa, há um balão de fala acima da cabeça do menino. O que está escrito nesse balão? E o que significa a palavra exploração? A gente conversou, Pro explicou um pouquinho isso aqui, né? Você sabe o que significa o termo mão de obra? Explique, eu também expliquei o que é isso aqui, tá? De acordo com a página 5 da cartilha, a partir de que idade uma pessoa pode começar a trabalhar? E como que deve ser esse trabalho? 4. No trecho, o trabalho não pode ser noturno, perigoso e insalubre. Penoso. A palavra destacada pode ser substituída pela seguinte expressão. Qual a expressão aqui? Ó? Que faz bem para a saúde, que não é bom para a saúde ou que é facilmente curável. O que é insalubre? É que faz bem para a saúde, que não é bom para a saúde ou o que é facilmente curável. Número 5. Marque a alternativa correta sobre o objetivo do texto. Para que serve esse texto? Essa cartilha? Proibir que adolescentes trabalhem ou esclarecer o que é o trabalho infantil para combatê-lo? Tá? Os objetivos das cartilhas educativas são instruir o leitor e difundir conhecimento sobre determinado assunto. A linguagem objetiva, né? Então, se fala exatamente o que se quer, né? Com parágrafos mais curtos para facilitar a leitura e a compreensão da mensagem. Além disso, emprega imagens e diversos recursos visuais. Então, nas cartilhas sempre vai ter imagens, né, para ilustrar o que está escrito lá e vários outros recursos visuais, frases grandes, né, chamativas. Número 6. Segundo a cartilha educativa, o que as crianças podem fazer? O que é permitido as crianças fazerem? Número 7. Quando as tarefas do lar realizadas por uma criança se tornam uma forma de exploração? Quando que a tarefa do lar deixa de ser colaborativa, deixa de ser ajuda em casa e se torna exploração? Número 8. Marque as afirmativas corretas sobre o texto da cartilha. O que está certo aqui? Ó? O texto informa a idade com que uma pessoa pode começar a trabalhar. A criança que trabalha fora de casa não precisa frequentar a escola. E o texto explica o que é um aprendiz e a que condições ele não pode ser exposto. Certo? Essas duas aqui, ó, a 9 e a 10, não precisa fazer, gente, porque era pra gente discutir na sala e não tem como, né? Então, a 9 e a 10 vocês não precisam fazer, certo? Voltando lá para o bloco. De acordo com o texto, mas o que é trabalho infantil? E com as atividades do livro didático de língua portuguesa, preencha as lacunas, os espaços e depois preencha a cruzadinha. Se precisar, use o banco de palavras. Então, olha lá. A partir dos 14 anos é permitido trabalhar como menor? O quê? Antes dos 18 anos é proibido o trabalho no período? Em qual período que não pode trabalhar? Ó, aqui está o banco de palavras para ajudar vocês. O das crianças e do adolescente. O que é aqui, ó? O que é o ECA? O ECA é o quê? É o das crianças e do adolescente. Tá? 3. Antes de idade é proibido trabalhar. Antes de qual idade é proibido trabalhar? O lugar de criança é na
aonde que a criança tem que ir. Certo? Então é isso, pessoal. Hoje é só isso, tá? E amanhã tem mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem mensagem pra Pro, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã.